tarde, secretária. Boa tarde. A SEC não está na sala, não. Enquanto está aí, é a secretária. Vamos lá, então. Boas-vindas a todos, muito bem-vindos. Vamos hoje começar mais um ciclo de palestras, né, de um trabalho que vemos desenvolvendo na área da gestão do trabalho, chamado Cuidando do Cidadão. Então, hoje a nossa segunda palestra, chamada Gestão Autogestor do Estresse Emocional, né, com a nossa palestra de Lícia, né, trabalha aqui na nossa equipe, no CAPES. E agradecer a presença, né, da secretária, nossa diretora Ivana, nossa secretária Gabriela Mendes, né, vou passar a palavra para elas, e assim, também solicitando a presença da nossa coordenadora, né, e da nossa integrante de gestão do trabalho, a nossa coordenadora Maria do Carmo. Então, vou passar a palavra para a Gabriela, primeiramente, né, em seguida para a Ivana. Oi, pronto. Tá me ouvindo? Rapidamente aqui. Primeiro falar da minha satisfação, né, de estar em mais uma atividade coordenada aí pela equipe de gestão do trabalho, pela nossa diretora Ivana e toda a equipe, Neide, todo mundo, você, Paulinha. Eu fico muito feliz, né, da gente ter um trabalho, Maria do Carmo, voltado exatamente pensando no servidor, na qualidade do serviço, né, e hoje a nossa palestrante também uma pessoa, né, de referência, vem trazer para a gente um legado importante que a gente precisa ter dentro da gestão do trabalho. Afinal de contas, a gente trabalha também pensando na qualidade, além da qualidade dos nossos serviços, mas também na qualidade dos nossos servidores. O servidor, ele é um servidor que precisa, Ionara, entender que ele é pertencente do processo. Sim, né? sim. Qualquer um de nós aqui, né, tem autonomia para entender que isso aqui é nosso, que a gente precisa construir isso juntos. Tanto eu quanto a secretária Rosângela, a gente enfrenta esse desafio, né, há alguns meses, né, 10 meses especificamente. A gente sabe que é um verdadeiro desafio, afinal de contas, o Sistema Único de Saúde é uma constante mudança. A gente precisa estar preparado para essas mudanças e entender, né, que na saúde, quem entra na saúde e acha que vai ser rotina, não existe rotina na saúde. Todo dia, né, a gente destrava um monte de situações, e aí destrava 10, chega mais 20, e assim a gente vai, né, fazendo um trabalho de excelência. Obviamente que a gente também precisa entender que existem momentos que a gente vai cansar e que o outro também precisa ter essa compreensão, né, que um precisa também estar do lado do outro, apoiando, construindo, né. Eu entendo que realmente a gente tem alguns gargalos e através da gestão do trabalho é que a gente consegue identificar esses principais desafios. Então, eu me sinto muito lisonjeada de ter uma equipe tão competente, né, que está realmente cumprindo esse desafio, entendendo muito bem que a gente, além das metas pactuadas que a gente tem que ter, a gente tem também, né, que prestar conta a quem, de uma certa forma, muitas das vezes não tem um acesso, né, não conhece Maria, não conhece Paula, não conhece, e assim é o Sistema Único de Saúde. A gente precisa atender a todos, todas, todes de maneira igualitária, né? Os princípios do SUS estão aí, a gente sabe disso, mas muitas das vezes a gente cai numa zona de conforto tão grande que a gente esquece do nosso papel. Então, por esse motivo, nós precisamos constantemente, né, ter esses tipos de ações que são, né, apesar de serem pontuais, mas é algo que realmente interfere muito, Neide, no nosso processo de trabalho. Então, eu sou muito a favor da educação permanente continuada. Eu gosto, né, disso, eu gosto das experiências exitosas. Eu acho que daqui vocês precisam escrever um trabalho, né, sobre a participação, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, só tem 2 pessoas na sala, só tem 3 pessoas na sala, mas são 3 pessoas que vão fazer a diferença nesse montante todo aí desse sistema chamado SUS, né? Então, assim, eu fico muito feliz de poder, né, essas pessoas que estão aqui, estão nesse momento, são as que realmente precisavam ouvir e que vão ajudar a gente a construir e levar essa informação para outras pessoas. Então, que isso não se resuma apenas a esse momento aqui. O nosso objetivo maior é que a gente desconstrua, né, a forma que a gente achava que era e que a gente pode, sim, ajudar
a criar um sistema único de saúde que a gente quer para os nossos familiares, que a gente quer para os nossos entes queridos, que a gente quer ser atendido. Então, vocês fazem parte disso, né? Essa história aí é de cada um de nós aqui que está ajudando a construir, e eu tenho certeza que muito breve a gente vai estar apresentando experiências maravilhosas através dessas lives e desses diálogos constantes que vocês, enquanto coordenação de gestão do trabalho, estão fazendo. Parabéns. É isso. Obrigada, subsecretária. Passo a palavra também para a nossa diretora Ivana, né? Agradeço bastante as palavras maravilhosas. E lembrando que essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Temos um canal do YouTube da COGES, onde todas as ferramentas, né, que a gente está utilizando aqui vão ficar lá para serem utilizadas depois para os nossos trabalhadores da saúde, né, a qualquer momento. Então, passo a palavra agora para a nossa trabalhadora, ou para a nossa diretora Ivana. Que também é trabalhadora. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o esforço, a dedicação e o comprometimento da equipe do COGETS, né? Estou vendo aqui as carinhas, a gente já se viu, né? A gente vem aqui para o online, mas a gente está aí no nosso dia a dia, no presencial, buscando sempre formas de olhar para os nossos processos, mas, acima de tudo, olhar para as pessoas que estão aí nos espaços, tanto da gestão, quanto da assistência. A gente não pode perder de vista. Então, Gabi, sempre fico feliz quando você, em meio à agenda de correria, que a gente sabe que não é fácil, você sempre separa esse tempo entendendo a importância de estar em espaços como esse de construção, de escuta, de participação, e isso só mostra o seu grau de comprometimento. Então, eu já te parabenizo e agradeço. Estamos juntas nessa empreitada sempre, e por isso a gente fica feliz, né, com o processo de construção. A gente sabe que para a gente fazer saúde, exige, né, todos os dias a gente tem desafios novos, como o Gabi falou. Aí a gente tem aí o dia a dia de lidar com a dor do outro, do sofrimento, a gente sabe disso, mas também está pensando o tempo todo, construindo junto, de mãos dadas com as pessoas que estão aí na ponta, quem está na gestão, quem está aí nas diretorias meio, sempre buscando qual é o tipo de trabalho que favorece esse fazer diário da saúde, junto com o conselho, né, Ionara? A gente está aí sempre juntos nesse processo de construção, e a gente não pode perder de vista. E quando falei dessa temática, parabéns aqui também pela temática, e a Alicia, né, que está aqui com a gente agora à tarde. Nesse segundo momento, o primeiro momento foi interessantíssimo, e a gente aí volta, continuando a temática, aí gestão do estresse. É tão importante a gente falar sobre isso, porque a gente lida com tanta gente estressada no nosso dia a dia, e aí o desafio nosso é a gente não cair na pilha também, né, de enlouquecer junto com quando a gente está aí no nosso dia a dia, se a gente não faz um acolhimento, às vezes chega um usuário que está chateado, que está com a dor dele, que está querendo, às vezes, até olhando para a gente, aí despeja, às vezes, na sua angústia. E nós, enquanto cuidadores, muitas vezes cabe a nós esse acolhimento, esse cuidado, e muitas vezes a gente não pensa que o cuidador, ele também precisa desse acolhimento. Então, quando a gente tem falado muito sobre isso, né, Carminha, Deide, as meninas, que para que a gente consiga ofertar efetivamente esse cuidado qualificado na ponta, a gente precisa olhar também para o trabalhador da saúde, como ele está sendo cuidado, como ele está sendo olhado e acolhido, e que ele encontre no cotidiano dele vontade e prazer no dia a dia dele, no trabalho dele, né? A gente sair de casa não com angústia, meu Deus, eu estou indo para mais um dia de trabalho, mas que bom, estou indo para servir, para dar o meu melhor, para fazer o melhor que eu posso, para poder ofertar aquilo pelo qual eu me comprometi. E eu falo isso só para finalizar, que eu sou muito faladeira. Quando eu terminei a faculdade, alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu acho, tinha um professor que falava assim, você é romântica, quando você chegar lá na frente, você vai perder esse romantismo, porque o dia a dia da saúde nos embrutece. E eu falei para ele, não, eu quero todos os dias trabalhar, fazer um alto trabalho para que eu nunca esteja embrutecida, pelo contrário, cada dia a gente esteja mais sensível, a escuta mais atenta, para que as pessoas que estão na saúde, a gente não tenha, tá? Ter perceber
quando a gente precisa parar, desacelerar, sentar com alguém para escutar. E isso, acho que todo mundo, né, cabe a cada um de nós fazer isso, da gente estar buscando, e principalmente nesse dia a dia, é o compromisso que a gente tem com a gente mesmo, de se autogerir, de se autocuidar, de se autoacolher, né, Maria do Carmo? A gente pensar aí nos espaços das meditações. Maria tem feito um trabalho muito legal aí nas equipes, junto às equipes, e eu ainda não participei, né, vou me organizar para tentar participar junto com as equipes, e tem sido muito legal. Então, esse momento da gente olhar para a gente mesmo, da gente ver aquilo que incomoda, aquilo que está angustiando o nosso coração, e como que a gente também precisa se escutar, né? O nosso parar da gente com a gente mesmo. Então, falar sobre esse tema, ele é tão importante, porque faz a gente pensar, refletir. Eu espero que essa tarde seja uma tarde de muita reflexão, de muita construção, de muita troca entre nós, tá? Estou feliz pela oportunidade, e aí eu passo a palavra agora para a Neide ou para a Paulinha, e dizendo que ótimo trabalho para todas nós. Um cheiro. Muito obrigada, nossa diretora Ivana, maravilhosa. E é isso. Então, eu vou passar a palavra agora para a Alicia, né, para ela se apresentar, né, e falar iniciar a palestra, assim como ela precisa. Vamos lá, Alicia, passando para você agora. Ok. Todo mundo me ouve bem? Sim. Ok. Tem uma Damares com a mão levantada, é isso mesmo? E, Damares, você quer falar alguma coisa? Você quer se apresentar? Se não... Ok. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Lícia Cristiane Leone. Sou uma pessoa que gosto muito de interagir, de ouvir histórias de vida, gosto muito do contato com o outro, da escuta, gosto muito de filmes, gosto muito de estar em contato com a minha família, sou uma pessoa que gosta de cultivar a minha espiritualidade, e nesse desejo do encontro com o outro e da escuta do outro, eu me encontrei em duas profissões, uma como assistente social e a outra como terapeuta de família. E é como terapeuta de família, aqui no município, que eu atuo, mas é no trabalho dessas duas atividades e com base, né, naquilo que eu vou vivenciando na minha trajetória como trabalhadora do SUS, que a gente vai dialogar, ok? Então, eu aproveito para cumprimentar a todos que estão aqui, a nossa querida Gabriela, podendo estar contigo mais uma vez. Gabriela, um prazer imenso, certo? Cumprimentar a Cogetes, essa equipe poderosa da Cogetes, e cumprimentar os meus colegas aqui, todos presentes. Muito bem. Deixa eu aqui colocar os meus slides para a gente seguir aqui na nossa conversa. Vocês vão me sinalizando se estão vendo, se está tudo ok. Tudo certinho aí? Certinho. Pena que eu não vejo vocês, mas vamos lá. Eu quero iniciar essa fala fazendo um convite, tá? Porque hoje não é para a gente buscar se instrumentalizar para cuidar do outro. A tarde de hoje, ela pede pausa. A tarde de hoje é um convite. E eu quero que essa palestra ela tenha um tom de convite. Que não seja exatamente uma palestra, mas que seja um diálogo, uma troca de saberes. Então, eu quero iniciar a nossa conversa refletindo sobre esse tema, porque nós estamos sempre prontos, todos muito prontos, né, para estar buscando conhecimento para a gente cuidar melhor, porque o cuidado é a essência do nosso trabalho, e a gente está sempre buscando conhecimento, como fazer, como me capacitar para cuidar do outro, e muito pouco a gente olha para nós. E é assim, dessa forma, que a gente vai vivenciando.
Eu vou tentar entrar aqui para poder visualizar vocês, tá? Tá dando eco? Se tiver, vocês me falam. Um pouquinho. Tá dando um pouco de eco, né? Tá. Vou tentar abrir o microfone aqui e vou fechar o de cá. Mas deixa, vamos lá. Então, eu quero ler esse poema que diz: nós, que tecemos a trama da vida alheia, com fios de urgência, amor e ciência, vemos a dor, a lágrima, a batalha, e voltamos para casa e a alma se cala. Mas quem repara o desgaste do tecelão, o cansaço da mão, a fadiga do coração? É tempo de virar a agulha, de cuidar da urdidura. O maior ato que cura começa no próprio corpo e na própria cura. E assim, eu quero pensar com vocês como se dá esse autocuidado e como a gente pode pensar estratégias de gerenciamento do estresse. Mas antes eu quero dizer qual é o caminho que eu estruturei aqui para caminhar. Eu pensei para a gente falar sobre o estresse, a gente precisa fazer uma reflexão sobre o nosso processo de trabalho, e aí o processo de trabalho de uma forma geral, né, com trabalhadoras e trabalhadores do SUS. Pensar algumas estratégias de gerenciamento do estresse e do autocuidado, mas a gente ir para um terceiro momento, que seria esse momento da partilha de experiências, certo? Então, a gente também trocar experiências aqui, de que forma que vocês estão desenvolvendo o autocuidado. Porque é sempre uma oportunidade, né? Às vezes é uma estratégia de cuidado que a gente não pensou e que pode fazer sentido para nós. E aí vem uma pergunta, né? Quando eu recebi o convite, as duas perguntas vieram. Por que que nós, profissionais da saúde, precisamos falar sobre o estresse? Olha só, nós, profissionais da saúde, estamos aqui, pausados, né? Paramos, para falar sobre o estresse. E também, por que que nós precisamos falar sobre o autocuidado? E aqui já tem uma dica, né? Algo está precisando ser reajustado, porque a gente precisa ser convocado para nos debruçarmos sobre isso. Inclusive, eu estava brincando com Paulinha, que no card tem uma pegadinha, e eu brinquei com ela dizendo que o nosso inconsciente, ele atua, e ele atuou. Eu li essa frase, e essa frase ela diz assim: trabalhar na saúde te ensinou a salvar vidas, menos a sua. E me impactou isso, sabe? Porque, de fato, nas nossas formações, eu não sei na experiência de vocês, mas na minha formação como profissional de saúde, em nenhum momento se teve um componente que falasse sobre o autocuidado, sobre o cuidado do outro, concomitantemente com o autocuidado. Então, talvez seja por isso que a gente tenha tido essa necessidade e que a gente precisa estar sempre falando sobre isso, sobre o autocuidado. Pensando aqui uma definição do que é o trabalho, né, para a gente pensar e contextualizar o autocuidado nessa perspectiva aí laborativa, eu encontrei uma definição do trabalho, até em uma dissertação de uma profissional daqui do município, e eu gostei muito dessa definição do trabalho, que é uma definição na perspectiva da psicologia positiva, e ela fala, traz de uma forma muito didática, né, que o trabalho se concretiza no desgaste da energia, ou seja, a gente emprega a nossa energia, a gente a gente vai levando a nossa energia para o trabalho, e a organização apresenta as demandas laborais e nos dá os recursos oferecidos ali para a gente atender a essas demandas laborais. Óbvio que quando as demandas são maiores do que os recursos oferecidos, isso vai nos levar para um caminho do estresse, né? Do desgaste, do estresse crônico. Então, pensar essa perspectiva do trabalho, esse olhar mais para o aspecto patologizante, que é o que eu vou puxar um pouco aqui mais, eu também não poderia deixar de falar sobre os aspectos motivacionais do trabalho, porque o trabalho, ele também tem o seu lado, que é um lado importante para nós. O trabalho também, ele nos constitui enquanto sujeito.
ele nos constitui, ele é muito importante para a nossa subjetivação. O trabalho, ele pode se constituir enquanto um suporte social, ele desenvolve a nossa criatividade, ele promove engajamento, ele nos leva a circular em outros espaços, a conhecer pessoas, a desenvolver o nosso potencial. Porém, quando essa conta aí, né, que é quando a gente precisa atender as demandas para as quais nós somos contratados, e os recursos que nos são propostos, né, não fecha, aí a gente vai caminhar para os aspectos patogênicos, e é o que Dejour vai falar desse sofrimento ético, né? Que é aquilo que você vai com o seu ideal, aquilo que você sente enquanto trabalhador, trabalhadora, que é o que você precisa fazer, que você deve fazer, aquele cuidado que você precisa ofertar naquelas medidas e dentro daquelas condições, mas os limites institucionais não permitem, né? Então, a gente entra no processo ali, muitas vezes, de um sofrimento, né? Logo no início da apresentação, a Gabriela estava falando, né? Sobre as mudanças que elas vão ocorrendo e que a gente vai tentando ali se adaptando, né? E a gente tem que estar sempre reconfigurando, Então, isso vai demandando da gente, estimula a nossa criatividade, a nossa adaptação, mas quando a gente começa a não conseguir dar essas respostas, né, isso vai tendo um custo, né? Ivana estava falando, quando chega um usuário e ele traz ali um sofrimento, uma dor, ou ele está no nível de estresse muito alto e a gente precisa parar e acolher e lidar. Quando a gente não tem esse tempo ideal para parar, para escutar, para se debruçar sobre aquela demanda, para compreender e fazer o cuidado como ele deve ser feito, isso vai nos gerar um sofrimento ético. E aí a gente vai pensar esse cenário que a gente já conhece muito bem, né? Que é a prevalência, né, do burnout, que aí é esse estresse crônico que o trabalhador desenvolve, que leva à exaustão. Então, a gente vê que as categorias como enfermagem, medicina, têm tido um percentual muito alto, muito elevado. Na enfermagem, a grande maioria são mulheres que estão ali presentes, né, no cuidado. Então, a gente aqui também tem um recorte de gênero, de raça, quando a gente vai estratificar aí essas mulheres que representam 77% da força de trabalho. A gente vai ver aqui que nós temos um adoecimento muito grande das mulheres, porque elas vão acumulando também outros cuidados para além dos cuidados exercidos laboratoriais. Nós temos aí um aumento grande do número de afastamentos do trabalho, temos tentativa de suicídio, alguns acidentes de trabalho que são contabilizados enquanto acidentes de trabalho, muitas vezes são tentativas de suicídio que são feitas. Os psicofármacos, porque a gente vai medicalizando esse sofrimento, o uso de substâncias psicoativas, uma insatisfação muito grande no trabalho por conta, né, dos profissionais. Isso a gente está trazendo aqui, esse é um panorama nacional e internacional também. E aí a gente vai tendo as epidemiologias silenciosas, o burnout, a depressão, e por aí vai. Então, esses processos de adoecimento, ele tem alguns determinantes, que é quando a gente tem essa sobrecarga de trabalho, que nós profissionais, geralmente, nós temos duplas, triplas jornadas, trabalhamos em outros postos de saúde, tem uma insuficiência de pessoal, muitas vezes, uma responsabilidade muito grande, essa imprevisibilidade, né, que a gente vai tendo que estar se adequando, o impacto emocional que a gente lida com as perdas, né? Nós vivemos numa sociedade muito marcada pela violência. Então, os usuários que nós atendemos são usuários que moram nesses territórios onde a violência é cotidiana. Então, a gente lida muito com isso, a gente lida com essas perdas, a gente lida com o luto desses usuários, e não ficamos indiferentes a isso, com certeza. Tem os fatores estruturais que conhecemos bem, a falta de recursos, o próprio ambiente organizacional muitas vezes ruim, um suporte social às vezes limitado, uma ausência de reconhecimento desse trabalho. Tem o nosso aspecto pessoal, né, que muitas vezes a gente vai ali buscando no dever de querer fazer aquilo que é ideal, aquilo para o qual nós fomos preparados,
Muitas vezes nos cobramos, porque também o perfeccionismo, de alguma forma, ele está submetido a uma lógica neoliberal de darmos o máximo de nós, né? Temos, às vezes, uma baixa regulação emocional, quer seja pelo estresse ou pela nossa própria história de vida, e pouca prática de autocuidado. E aí nós temos também, porque nós estamos dentro de um contexto maior, né, que é a sociedade como um todo. Então, temos aí a pandemia do Covid, que a gente ainda lida muito com as consequências dessa pandemia, apesar de não olharmos para isso, de não estarmos contabilizando isso, mas ainda estamos lidando com esses efeitos. Bom, o que isso impacta? Uma sobrecarga emocional e física, uma estruturação de trabalho e intensificação, que traz uma sobrecarga física e psicológica. E aí a gente tem também essas questões organizacionais que a gente precisa olhar. Aqui já tem uma pista de que a gente precisa pensar o autocuidado e o cuidado sempre numa perspectiva institucional e individual, ok? Aqui eu trago um pouco desses impactos, né, no burnout, esse estresse pós-traumático que nós, muitas vezes a gente não se dá conta, mas a gente vivencia, muitas vezes a partir da perda de uma pessoa que a gente acompanha ali, aquela pessoa morre sob umas condições mesmo violentas, sobre situações de acidente que somos convocados para intervir, e esse estresse pós-traumático, muitas vezes, ele vai ficando invisibilizado, e a gente não vai olhando porque a gente vai emendando um cuidado no outro, né? A ansiedade e a depressão, muitas vezes vista como algo que é individual, mas que não é estrutural. Então, o que é esse estresse e por que a gente precisa pensar no gerenciamento de estresse? O estresse é uma resposta adaptativa do organismo, ela é percebida. Quando o organismo percebe isso como um desafio ou como uma ameaça ao bem-estar individual, frente a novas situações, especialmente aquelas consideradas como estressoras e relacionadas ao labor. O estresse, ele é uma resposta natural do nosso organismo. Até aí, ok, tudo bem. O problema é quando nós estamos expostos a uma sequência de estresse, e a situação estressora vai se repetindo e a gente vai seguidamente sendo exposta a essas situações. Então, quando isso acontece, isso que pode nos levar ao caminho da exaustão. Eu estava ouvindo uma reportagem de uma neurologista do Hospital Israelita, em São Paulo, e ela dizendo o seguinte, que muitas vezes quando a gente fica submetido a um estresse por longo tempo, o corpo muitas vezes ele já não volta mais no seu estado normal. E aí é quando a gente tem aquela sensação assim, gente, eu não estou conseguindo me sentir bem, não estou conseguindo mais me sentir bem. Você sente que você não está no seu normal mais. Então, é quando o corpo ele começa a ter uma dificuldade de voltar ali para as condições ideais, né, do equilíbrio, da homeostase. Mas por que a gente caminha nessa direção? Por que a gente desenvolve uma prática de cuidado nessa perspectiva do descuidado de nós? Por que a gente estabelece essa prática sem olhar para nós mesmos? Não estaríamos aqui, então, submetidos a uma lógica e a um discurso dominante desse mundo corporativista, que tem uma ênfase na produtividade a qualquer custo. A produtividade ela precisa existir, a gente precisa produzir, mas é a que preço que ela é feita. Então, para o discurso dominante, tem a ideia da separação da vida profissional e da vida pessoal. E a gente repete isso mesmo, né? Não, as coisas de casa eu deixo em casa e as coisas do trabalho eu deixo no trabalho. Mas quando a gente vai parar para pensar mesmo, será que a gente consegue fazer isso? E quando a gente faz e consegue, você consegue trabalhar, como ficam essas situações que você deixou do lado de fora, né? Aspas.
essa ideia de separação do que é profissional e do que é pessoal é uma ideia de cisão do eu, é uma ideia de uma ruptura, mas uma ruptura que ela, de fato, ela não se processa, né? Então, a gente pode pensar aqui numa metáfora do corpo, esse corpo aqui, né, no espaço laboral, enquanto esse corpo que vai estar ali desenvolvendo como uma máquina, né, como uma extensão da empresa, vai produzir, vai resolver. Mas os afetos, os conflitos, as dores, os desejos, eles precisam ficar do lado de fora ao bater o ponto. Será que, de fato, isso ocorre? Será que, de fato, isso é viável? Será que, de fato, isso é possível? Então, não estaria aí uma das explicações para que a gente não pensa atrelar o autocuidado ao cuidado, porque estamos submetidos a essa lógica, mas essa lógica é uma lógica que transforma a tecnologia subjetiva, a nossa subjetividade, a serviço da produtividade. E isso tem um preço. Nesse sentido, a nossa psique ela é colonizada por uma racionalidade que vai transformar o nosso sofrimento em falha individual. Então, se você apresenta o seu sofrimento no trabalho, não, aqui não é lugar. Aqui você tem que engolir o choro e você precisa produzir. Então, é não pensar, muitas vezes, em será que, de repente, eu não preciso, por esse tempo, remanejar esse indivíduo para uma outra atividade, porque nesse momento ele não vai dar conta? Será que esse indivíduo que está atravessando um processo de luto, ele vai dar conta de estar no atendimento, ouvindo pessoas que estão vivenciando perdas? Isso não vai ser acessado? Então, e essa lógica, né, dessa separação e dessa cisão, de que a gente é aquele que vai performar, que a gente vai, né, tá ali, produção, 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 adoecer e apresentar um sofrimento é experimentar como um fracasso. E aí a gente fica com vergonha quando adoece, quando precisa muitas vezes se afastar para se cuidar, né? Muitas vezes a gente vivencia isso como, e a gente não quer dizer para o colega, muitas vezes, a gente quer estar ali, né? Dizendo que dá conta, que dá conta, que dá conta. Então, essa lógica do desempenho, ela exige que o sujeito negue o seu cansaço. Ele vai silenciando a sua dor e ele vai disfarçando a sua angústia. Só que isso não é sem preço, né? Porque vai chegar um momento que, ao invés de apresentar a planilha, ele vai apresentar o colapso. Ele não vai aguentar. Isso é muito reforçado por essa cultura da ideia de que nós, profissionais de saúde, nós ostentamos esse símbolo da abnegação e da força. Nós somos aqueles que aguentamos e que suportamos, emendar plantões, um no outro, engolir o choro e partir para cima, sabe? E pensar o cuidado separado do autocuidado. Agora, veja que paradoxo, né? Como se isso fosse possível. Mas talvez isso seja possível porque nós transformamos o cuidado em protocolos e perdemos a dimensão relacional do cuidado. E quando a gente faz isso, porque se a gente vai na perspectiva relacional do cuidado, aí a gente está conectado com o outro. Não é só o corpo ali produzindo. A sua subjetividade, a conectividade, você está na conexão íntima ali com o outro, na relação com o outro. Então, quando o trabalho exige que sejamos dois, o sujeito começa a se desfazer. Afinal, o eu profissional obedece, entrega, sorri e administra as frustrações. O eu íntimo, ele lida com dores mal explicadas e as consequências da exploração. Veja, esse sofrimento, que ele quando ele é reprimido, ele está no corpo, ele só é reprimido. Essa ideia da cisão, ela é uma ficção, porque está ali, a repressão está ali, está no corpo, né? E isso vai se intensificando quando a gente se retrai. Então, quando
a gente não encontra um espaço para falar sobre, a gente vai produzir sintoma. E o sintoma é uma comunicação, ele vai trazer ali uma mensagem, né? O corpo fala e grita quando a linguagem da produtividade já não dá conta de traduzir a experiência. Então, esse corpo do cuidador, enquanto um território, ele se transforma em um território de exaustão. Por isso que nós, enquanto profissionais de saúde, nós precisamos parar para olhar as afetações que nós vamos vivenciando no dia a dia, no nosso trabalho. Que afetações nós estamos vivenciando, né? Sueli Ronick, ela é uma psicanalista, e ela escreveu um livro chamado Cartografia Sentimental, e ela fala do corpo vibrátil, né? O que é? Eu achei por bem trazer um pouco desse entendimento do corpo vibrátil, porque é aquilo que o nosso corpo, quando a gente está diante de uma situação, aquilo que às vezes nem foi decodificado por nós, o nosso corpo ele já recebe. Ele já recebe, isso é entranhado na nossa pele. E isso vai reverberar em nós. Depois é que a gente decodifica, depois é que a gente traduz, depois é que a gente dá um sentido para isso. Então, por exemplo, se você encontra um colega no corredor, né, está ali, o colega vem apressado, ele parece muito ansioso, teu corpo automaticamente capta aquela tensão, né? Depois você, parece que o fulano está um pouco ansioso, parece que tem alguma situação mais emergente ali. Você vai atribuindo o sentido. Agora, você imagina essas vivências que nós vamos sentindo, essas afetações que vão acontecendo no nosso dia a dia de trabalho, né? Quando isso, ao final do dia, não é visto, não é olhado, quando não se tem um espaço ou um momento sequer para que se possa minimamente nomear essas afetações, se dar conta, reconhecer essas afetações, validar essas afetações. Essa escuta que eu fiz, né? Como isso reverberou em mim? Esse caso que eu estou acompanhando, esse diagnóstico que eu vou ter que informar para o usuário, essa reunião que eu tive, como eu saí, como eu estou, esse olhar para dentro de si. Por isso que a ideia é que a gente vá se revisitando, né? E à medida que eu vá aqui conversando, você também vá se conectando. Como é que está seu corpo, né? Às vezes a gente está até sentindo dores e nem está percebendo, você vai perceber lá para a noite, né? Será que eu estou sentada confortavelmente ou eu estou toda tensionada, tensionada? É esse olhar para essas afetações que a gente precisa começar a desenvolver. O que acontece no trabalho se inscreve no corpo, se inscreve nesse território, no território corpo, na mente, nas relações, e no modo como habitamos o mundo. E vai interferir também, não tem como, né? Nos outros espaços por onde a gente circula, ainda que a gente finja que não. Então, essa separação entre vida e trabalho, ela é vendida como um equilíbrio, mas ela só vai se tornar um equilíbrio se a gente reconhecer e desenvolver os aspectos do autocuidado. Mas olhando que a gente é um ser inteiro, né? Eu sou um ser inteiro com as minhas histórias, com a minha subjetividade, com o meu momento, o contexto histórico no qual estou inserida. Com as minhas limitações, com as minhas experiências, com os meus aprendizados. Então, a gente precisa reconhecer isso, porque senão a gente está entrando, a gente já está submetido a um processo de sofrimento, mas ele está silencioso e ele está calado. Mas ele vai trazer o custo dele. Porém, a gente precisa pensar que quando esse sofrimento que vem dessa ruptura entre o eu, né, que a gente divide, isso não é... Esse sofrimento ele não é individual, ele é estrutural. A nossa sociedade ela é estruturada dessa forma para nos conduzir para esse processo de alienação de nós mesmos. E aí tem um aspecto, né, muito interessante, porque quando a gente pensa, né, no cuidado, como o cuidado
entendido nessa atitude de responsabilidade, nessa atitude de solidariedade ao outro, né? Cuidado nessa dimensão constitutiva, que nos constitui enquanto ser humano, né? Essa dimensão ética, esse ato humanizador. Veja, é justamente esse ato que vai provocando uma alienação de nós mesmos. Porque nós não atrelamos o cuidar do outro com o cuidar de nós mesmos. Mas como se faz, então, o autocuidado? Né? E aí eu trouxe aqui um poema que diz assim: alguém perguntou, afinal, como se faz o cuidado? Alguém respondeu, ao olhar o outro, ao ver o outro, ao sentir o outro. Mas alguém lembrou, é muito mais. É olhar ao outro e a si mesmo. É ver ao outro e a si mesmo. É sentir ao outro e a si mesmo. É ouvir ao outro e a si mesmo. E tudo isso deve ser feito sem deixar de olhar, ver e sentir a sociedade onde estamos. É contextualizar esse mundo que nós estamos vivendo, né? Qual é a lógica? Qual é o imperativo? Sob que lógica nós estamos vivendo, né? Então, a gente pensar essa perspectiva do autocuidado, como eu vou desenvolver a perspectiva do autocuidado, é pensar um autocuidado numa perspectiva que rompa com essa lógica, né? Essa lógica da performance, essa lógica da produtividade a qualquer custo, de desenvolvendo o nosso trabalho e adoecendo simultaneamente. Essa lógica onde a quantidade ganha uma dimensão em detrimento da qualidade. Então, a ideia é a gente pensar um autocuidado com uma perspectiva ética e política. Ética no sentido de olharmos para nós e buscar se conhecer. Porque nós mudamos, né? Diz que ninguém se banha no mesmo rio. Não somos os mesmos. A cada dia nós vamos mudando há 5 anos, há 3 anos, há um mês. Às vezes a gente passa por experiências tão profundas, extremamente transformadoras, e que a gente se modifica. E a gente para de se escutar, e às vezes a gente nem se conhece mais. E a gente para de escutar. Não queremos mais escutar ninguém, não temos paciência. A gente coloca o áudio no 2, e agora tem o 3. Né? Eu não estou vendo ninguém, mas deve ter alguns risinhos aí. Que a gente não escuta mais ninguém, a gente não quer ouvir, a gente nem quer mais receber ligação. Acabou isso, tá? Falando, minha tia, ela já tem uns 80 anos, ela disse, lamento, falou, minha tia, ninguém mais quer ligar, telefonar. Né? Não temos essa paciência mais. Então, mas a gente precisa, porque o caminho do autocuidado, ele vai passar pelo caminho do autoconhecimento. Você tem que saber quais são os seus limites, quais são as suas dores, né? O que te faz mal, o que te faz bem? Quais são as estratégias que funcionam e as que não funcionam? Quais são as estratégias que dão sentido para você? Então, na perspectiva ética, né, de você estar nesse autoconhecimento, nessa autoescuta e nesse cuidado emocional do seu físico. Mas pensar também o autocuidado na perspectiva política é pensar o autocuidado indo na contramão dessa lógica, né, da cisão e da separação do eu, da fragmentação e da alienação. O autocuidado, ele é um convite do retorno a si. Né? A gente fala muito assim, onde você mora? Eu moro em tal lugar, né? Eu fico pensando, a gente mora em nós, né? Ou pelo menos deveríamos morar em nós. Né? É habitar-se, é preencher-se. Né? E nisso no sentido, não uma visão individualista, não é isso. Mas de um autoacolhimento, de uma conexão, não da hiperconectividade, né?
mas da conexão com a gente, está na hora de fazer o caminho de volta, de reapropriar-se do sentido do trabalho. Então, a perspectiva política do autocuidado também vai nessa direção. Sim, tá, o que eu estou fazendo e qual é o sentido disso? Porque às vezes a gente fica só reproduzindo o protocolo, reproduzindo no automatismo, que a gente não tem mais, perdeu o sentido, né? E quando perde o sentido, a gente para de analisar, de pensar esse processo de trabalho, de avaliar esse processo de trabalho, o que dá certo, o que não dá certo, o que continua, o que não continua, como é que está para mim, o que é possível para mim, qual é o meu limite aqui, né? Eu trago a minha força de trabalho, a instituição traz as demandas, me dá os recursos e o que é possível ser feito. E eu vou atuar dentro daquilo que é possível. É nesse sentido que o autocuidado precisa caminhar, né? Nessa subversão à lógica dominante, porque muitas vezes a gente pensa, e aí tem a lógica do consumismo, que se autocuidar, hoje eu estou no meu dia, e você pega o seu cartão de crédito e vai lá fazer compras, me encher de mimos. Nada contra a gente fazer compras, é bom, é muito bom, né, quando a gente está precisando de alguma coisa, mas se te fazer bem é somente quando você vai à loja e vai fazer compras, é preciso pensar, porque você está se preenchendo de coisas, então, muito provavelmente tem um vazio muito grande. Eu não estou dizendo que quem gosta de fazer compras e tem o prazer nisso, que é uma pessoa vazia, não é isso que eu estou dizendo. Mas esse seu movimento de autocuidado é sempre para fora, é preciso parar e ter uma atenção, né? Pensar nessa conexão. É interessante porque eu estava ouvindo uma entrevista foi nessa entrevista com a neurocientista e a neurologista foi no programa Opinião, e com uma socióloga, E estava sendo falado sobre o cuidado que a gente precisa ter, né, com a gente, tudo mais. E a socióloga ela estava falando da importância, né, a neurologista tinha falado que precisava muitas vezes buscar um apoio psicológico e tudo mais, e a socióloga, ela trouxe a necessidade, muitas vezes, da gente também tá conectado com a gente mesmo, né? E aí a entrevistadora, ela faz assim, aí a socióloga diz assim, é preciso parar, ficar lá no ócio, não fazer nada. Aí a entrevistadora faz, pensando no que vai fazer, né? E a socióloga diz, não fazer, né? Não fazer nada. Não é para parar para pensar no que vai fazer, é não fazer. E se você parar para fazer o teste, você vai ver que é muito angustiante parar e não fazer nada. Porque já estamos submetidos nessa lógica do fazer, do fazer, do fazer, do fazer, do fazer, do fazer. Né? E aí é que a gente vai caminhando para um processo de cronificação, né? De exaustão, sem que a gente perceba. Mas também, ou muitas vezes a gente vê o autocuidado como performar, né? Então você vai para uma academia e é aquele que está, né? Mas tudo bem da gente ir para a academia, tudo bem da gente praticar um esporte, tudo ótimo, é válido e precisa. Mas eu estou ali comigo, eu estou conectado, eu estou na lógica da performance, né? Do ativismo pelo ativismo. É o resgate do sentido daquilo que eu faço. É essa conexão, é esse o convite. Mas também pensar que esse autocuidado, ele precisa passar pela construção de espaço coletivo. Não dá para a gente cuidar da gente se também não for na perspectiva da coletividade, tá? Então, aqui eu trago algumas dimensões do cuidado, que é essa dimensão subjetiva, que é legitimar as emoções, reconhecer nossos limites, abandonar esse ideal de perfeição, do perfeccionismo, como um ato de autopreservação, que a gente precisa fazer isso. É coletivo, porque ele não se constrói
saúde mental de forma isolada, a gente sabe disso, e é importante a gente ter grupos de escuta, né, e rodas de conversa, espaços de apoio. Quando eu fiz a minha pesquisa do mestrado, eu fiz a minha pesquisa do mestrado com os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde do SUS. E eu fiz com a técnica do grupo focal, onde a gente reúne o grupo de profissionais e vamos dialogar sobre o tema da pesquisa. E o tema da minha pesquisa foi sobre o comportamento suicida infanto-juvenil, como cuidar, como é para os profissionais cuidar, né, desse público com esse nível de sofrimento psíquico, né? Que reverberações, né, eles sentem, como é estar nesse lugar. Então, esse grupo focal, que é uma técnica de pesquisa, naquele momento foi um espaço de catarse, onde os profissionais puderam falar de como eles estavam se sentindo. E ao final do grupo, foram 2 grupos com profissionais diferentes, aconteceu a mesma coisa nos 2 grupos, né? Depois os colegas vieram, poxa, seria muito bom se a gente pudesse ter isso em outros momentos, porque às vezes a gente lida com realidades tão cruas, tão duras, tão difíceis, e às vezes até a gente admitir para a gente mesmo, né, que aquilo está trazendo um sofrimento muito grande, às vezes a gente não quer nem admitir para a gente, ou do nosso sofrimento, porque a gente não está habilitado para lidar com aquilo. E essa foi uma das categorias do meu trabalho, que é o descuidado, entre parênteses, descuidado, né, no atendimento aos casos de crianças e adolescentes. De como a gente não se cuida, ou se a gente se cuida muitas vezes no nível que não é suficiente para que nos deixe saudáveis, né? E uma dos fatores de sofrimento foi a falta de habilidade para lidar com aquela situação, com a temática do suicídio. Então, não ter habilidade para lidar com aquilo potencializa o sofrimento. Então, ter um espaço, né, para poder falar isso, reconhecer, e medo, as incertezas, as inseguranças, e também uma outra dimensão é uma institucional e política, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho mais aí, são 15 horas. Que a gente precisa pensar que é a implementação de políticas. Então, implementação de políticas públicas de saúde do trabalhador, nós tivemos agora, foi a 5ª conferência, né? Saúde do trabalhador em Brasília, agora em agosto, que essas políticas elas precisam ser implementadas, né? Precisam acontecer, que levem em conta, né, a nossa jornada de trabalho, uma valorização salarial, porque isso vai implicar numa melhora da qualidade de vida, um suporte psicológico, e pensar essa dimensão institucional foi uma das coisas que eu logo perguntei quando eu recebi o convite, eu recebi o convite, né, Paula me convidou, e eu pensei, Paula, como vocês estão pensando, né, uma palestra, vai ser algo pontual e tudo mais? Ela disse, não, Lícia, isso vem de uma perspectiva, de uma proposta de cuidado com o trabalhador, que eles vêm desenvolvendo, mas que estão focados agora, tem uma proposta de um projeto, e é isso, né, porque precisa passar pela dimensão institucional também. Bom, e aí pensando algumas estratégias de cuidado, né, eu fui ver no dia 24 agora de outubro, teve a mostra científica na Baiana, e o tema me chamou muita atenção, e eu falei, deixa eu ir lá, para eu ver o que tem que eu possa trazer e compartilhar com meus colegas de Camaçari. Então, a professora foi doutora Maria Aparecida Cida Bento, né? Ela é doutora em psicologia pela USP, e ela escreveu aquele livro, O Pacto da Branquitude, né? Então, ela traz, eu achei bem interessante, porque ela vai falando quais são as estratégias que ela utiliza, né, do cuidado. E eu fiquei pensando, eu falei, bateu com que você precisa ir pelo autoconhecimento, é esse o caminho, não tem como você não fazer essa trajetória de retorno para você, né? Essa trajetória, esse caminho de volta, porque o que pode servir para mim pode não fazer sentido nenhum para você. O que tem um efeito para mim pode não ter um efeito para você. E ela fala, o autoconhecimento, a espiritualidade como um potencial assim para ela de conexão, de se recarregar, né, de se conectar para se recarregar espiritualmente,
E ela passou a introduzir pequenas pausas, né? Ao longo da atividade dela, ela ir se beneficiando ali 1 minuto, 5 minutinhos, e aquela pausa assim que você dá, de se escutar, de parar ali, de dar um respiro para voltar inteiro. Tá? Tem também agora, em 8 de novembro, vai acontecer em São Paulo, tem agora essa campanha que já vem acontecendo aí já há um tempo, que é o Dia Sem Pressa, eu achei bem interessante, né? Vai acontecer em São Paulo, no Museu de Imigração, da Imigração, que é a Michele dos Prazeres, ela tomou a frente, assim, de nos convocar a uma desaceleração. A gente começar, para onde a gente vai, correndo tanto, né? E se enchendo de tantos compromissos ou de tantos afazeres, ao ponto da gente dizer que 24 horas não dá. 24 horas já não dá mais. Por que a gente precisa viver assim? E a que interesses a gente atende? Com certeza não são os nossos interesses. Né? Então, a ideia é convocar para um viver mais, para estar mais presente no corpo, no momento, naquele momento ali, naquele dia ali inteiro. Né? De vez em quando, a gente precisa, de fato, fazer uma pausa, visitar e revisitar e voltar para dentro de nós várias vezes, até porque a gente trabalha na relação com o outro. E isso é uma relação de intersubjetividade, a gente está cuidando do outro. Então, isso demanda uma carga emocional muito grande. Às vezes, eu preciso me recolher para me recompor entre uma e outra escuta. Eu me recolho, me recomponho, para que eu consiga seguir. Então, eu trago aqui algumas estratégias individuais de gerenciamento de estresse, e depois eu quero que a gente possa, eu quero ouvir como vocês estão fazendo, que estratégias vocês estão fazendo, né, de autocuidado. Então, nós temos aqui as já conhecidas, que são as técnicas de relaxamento, e funciona muito quando a gente trabalha ali a respiração. Às vezes a gente chega no trabalho, isso acontece muito, gente. Olha, aí chega, nem a bolsa ainda está aqui, e já tem alguém que vai dizer, olha, sabe aquele caso? Tererê, tarará, tarará, tarará. E você já vai no fluxo ali, né? Você vai, como assim e tal, e já senta a bolsa, nem você vai arriando a bolsa. Mas a gente realmente precisa chegar, e precisa respirar, e precisa pausar, e a gente precisa, né? Já basta que o trânsito, o deslocamento, a gente já desce do carro preocupado, né? Se tem alguém que vai nos assaltar e tudo mais. E aí, quando a gente chega, a gente precisa chegar, literalmente, né? Essa atividade física, a higiene do sono, que, né, a gente não prioriza fazer essa higiene do sono, que é colocar o celular distante de nós, né? De ir ali preparando esse ambiente, porque não dá para ter qualidade de vida se a gente não tem uma qualidade de sono, se a gente não cuida da nossa alimentação, se de fato, realmente, agora, com as tecnologias, essa fronteira aí entre a casa e o trabalho dos limites de horário vão ficando mais difusas, né? Então, a gente vai ouvindo a notificação, tende a ir lá olhar e termina respondendo. A gente precisa investir no lazer, no hobby da desconexão. É importante um lazer também que ajude, né? Às vezes um contato com a natureza, é restaurador, o autoconhecimento ali, que a gente já falou bastante, estar ali no apoio com os colegas, às vezes um bate-papo, uma conversa, uma partilha de uma situação, de um caso que aconteceu, que está ali mobilizando, e você vai lá, conversa, compartilha com o colega. A gente faz muito isso no CAPSI, fazemos bastante isso. Se tem um caso que está mobilizando, a gente cata ali um colega e a gente vai, e a gente partilha, a gente ouve o colega. Geralmente, na maioria das vezes, os colegas são muito acolhedores, sempre prontos a ouvir e a realizar a escuta, né? E as estratégias organizacionais, também a gente já falou, que são essas políticas, né, do bem-estar, institucionais do bem-estar. A gente precisa pensar, de repente, né, umas pausas programadas, algumas escalas que não sejam escalas que nos coloquem numa situação que favoreça o adoecimento.
ambiente de trabalho mais seguro, com recurso suficiente, uma liderança que reconheça com o estresse, né? Que dê feedback. Eu sempre falo, se tiver algum colega aqui, vai lembrar que eu sempre falo aqui nas reuniões, a gente fala muito, porque o tempo é sempre tão corrido, e a gente fala muito dos casos que a gente não conseguiu dar conta, do que a gente não conseguiu resolver, o que a gente ainda está muito ali, né, sem conseguir mapear perspectivas, mas a gente fala pouco daquilo que deu certo, daquilo que funcionou, daquelas estratégias que foram positivas, e a gente não para refletir o que deu certo nessa experiência, né? O que foi bom aqui? O que contribuiu para que isso desse certo? A gente não para falar muito sobre isso. Às vezes, até quando um usuário nos dá uma devolutiva, né? Só olha, quando eu vi para esse serviço, isso foi muito bom, foi importante, por isso, esses feedbacks parece que vão ficando esquecidos. Mas a gente precisa colocar em pauta isso, né? O que funcionou e o que deu certo. E aí, programas, né, que olhem para esse estado emocional, é importante a gente ter aqui, que é esse movimento aí que a Coget vem empenhando, e a gente caminhar para uma mudança mesmo da cultura organizacional, que não nessa perspectiva da cisão do eu, né, mas olhar esse eu inteiro, e por isso se debruçar sobre propostas de promoção da saúde do trabalhador. Bom, eu gostaria de pedir a Paula para ver se ela pode colocar um vídeo, se o tempo ainda for favorável, Paula, porque eu quero ouvir os colegas, mas digo compartilhar um vídeo, pode ser? Prontinho. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu tenho que parar de compartilhar, né? Isso, eu vou pegar ele aqui, só um instante. Tá. Me fala se eu já parei aí. Deixa eu verificar aqui. Não, tá projetando ainda, só um instante. Tá. Agora foi, né? Eu vou Foi. compartilho ele, Lícia, porque ele é um link, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Se eu Tá, consigo se não- baixar ele. Não, ele pode Tá. falar um pouquinho enquanto eu. Assim, vou passar a palavra para, assim, já parabenizando, excelente apresentação, né? Me surpreendeu bastante quando a gente sugeriu o tema. Eu confesso assim que você foi muito além do que eu tinha imaginado, maravilhosa mesmo. Me vi em várias situações, acredito que muita gente, né? Então, assim, são situações realmente que você se sente fragmentado, se sente dividido. Acho que qualquer trabalhador, não só do SUS, muitas vezes se viu assim. E, assim, parabenizo demais o quão profundo você conseguiu ir, né, na psique mesmo, né? Humana. Achei maravilhoso. Então, agradeço de coração. Vou tentar baixar o vídeo aqui para projetar e passo a Tá. palavra para a minha colega aqui da gestão do trabalho também, para conduzir enquanto eu baixo o vídeo aqui. Ok. Ótimo, Paula. Só fazendo a consideração, na minha percepção, eu acho assim que muitos profissionais, eu acho que caberia até alguns estudos sobre isso, embora já tenham muitos, né? Muitos profissionais de saúde, eles vêm negligenciando o seu autocuidado, né? Eles cuidam dos outros, fazem, né, a doação ao outro, mas devido à sobrecarga de trabalho, a doação ao outro, tem dificuldade de estabelecer limites claros, né, entre a vida pessoal e profissional. Você pode falar um pouco sobre isso, Ulissa? Eu acho que são profissionais que estão justamente capturados por essa lógica, né? Que precisam ser extremamente produtivos, eles precisam performar, eles precisam mostrar que dão conta, que conseguem, que são empregáveis, porque eles precisam estar ali para qualquer oportunidade que se apresente, eles precisam estar preparados. Então, eles se impõem uma sobrecarga que vai além do que a gente consegue suportar. Óbvio que isso vai ter um preço. Mas também eu penso que pode estar também muito impregnado dessa ideia do profissional de saúde, que é esse profissional abnegado, esse profissional que suporta tudo, né? Que ele se
ele é convocado para essa doação, quase que Tá bom, ilimitado. boa tarde, tudo bom? Eu recebi seu ofício. Ficou decidido o quê? Gabriela, tá, O nosso, a gente está o te nosso ouvindo. estado da saúde. Paula? Paula, desativa o áudio, por favor. De Pronto, câmera. fechou. Sim. E a própria, você parar também para conectar com você é olhar também para alguns aspectos que muitas vezes a gente não quer olhar. É se deparar muitas vezes com um vazio existencial que a gente não quer ver. Eu estava vendo a lista, né, das coisas que são importantes para o autocuidado, e eu vi que Ivana, eu fiz minha autoavaliação, está bem negativa, mas eu vi, Ivana, que você ali não tem nenhum requisito que você não faça. Quer falar um pouquinho sobre? Eu estou com nota 5%, e você está no 100% daquela lista ali. Ô, Neide, eu estou na mesma pegada, viu, Neide? Então, Que horror! na verdade, Olívia, parabéns, tá, pela temática. Você trouxe várias informações muito importantes para a gente refletir. Eu tinha certeza que a gente ia ser provocado agora à tarde. Estava aqui com várias coisas para resolver, mas eu não quis sair, dada a importância da temática, aí eu fui aqui me virando aqui, resolvendo coisas ao mesmo tempo, antenada aqui para não perder nada. Mas aí, Neide, talvez algumas pessoas não saibam, mas hoje o meu nível de disciplina com relação ao cuidado deve-se a uma fase difícil da vida, né? 2021, eu tive uma exaustão, eu tive eu nem sei te dizer ao certo, nem descrever, porque foi exaustão mesmo, psicoemocional, física, a gente estava coordenando um programa de residência aqui no município, no período da pandemia, ou pós-pandemia, foi entre 20 e 21, né, e eu estava em campo, junto com as pessoas que estavam em campo, né, no frontão da pandemia, montando equipe, as pessoas o tempo inteiro adoecendo, a gente, em tempo real, fazendo escala de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, e quando chegava às 5 horas da tarde, que era a hora de dizer assim, ufa, acabou o dia, eu era chamada de vídeo, porque precisava fazer alinhamento de equipe, e aí eu falei, gente, eu não vou protestar com a equipe, eu falei, gente, vocês estão remotos durante o dia, eu estou no campo, eu estou exausta, eu estou entrando e saindo de unidade, e eu demarcava isso o tempo inteiro. Vamos fazer um trabalho para a gente se preservar, para a gente se cuidar, porque está ficando muito cansativa, a pandemia em si, ela já tomou nosso psicoemocional de tal maneira que todo mundo amedrontado, e aí, depois de falar muito a respeito, eu precisei tomar uma decisão de me desligar, eu precisei sair, e eu fiquei um ano de só dando aula, e tem um estúdio de pilates, que eu nem dou aula hoje, mas eu fui para isso, fui para as pinturas, fui para o quintal, mexer com planta, eu precisei resetar a vida para sobreviver. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, você tem uma disciplina, eu falei, essa é uma estratégia de sobrevivência, eu tenho uns 50 anos, não tenho mais 15. Então, hoje, eu acordo 4h20 da manhã, mas se você mandar mensagem para mim às 9h30, eu não vou estar online. Eu fico offline cedo, eu coloco meu celular no modo não perturbe, eu faço um trabalho eu faço isso radicalmente. Quem lida comigo sabe que eu falo, olha, gente, falem comigo até no máximo 18h30, fora isso, eu não atendo o telefone, e faço isso porque só eu posso fazer. As pessoas não vão fazer isso por mim. E eu sei que tem alguns serviços de saúde, eu falo sempre para as meninas que estão aí no olho do furacão da assistência, principalmente quem está na urgência e emergência, é um desafio. Porque a pessoa, principalmente de diretor, é acionado o tempo inteiro, resolve. Eu vou tentando manejar, às vezes meu dia começa antes das 6 da manhã, eu recebo mensagem, assim como eu recebo mensagem à noite. Mas se a gente
não olha para a gente, ninguém vai olhar com esse mesmo. As pessoas talvez não entendam até onde a gente consegue dar conta e como a gente se encontra. Porque muitos de nós, a gente consegue criar uma capa, né, de que está tudo certo, que está tudo bem, que não tem nada, que a gente está feliz, que tudo é lindo. Se a gente não olha para a gente, às vezes, quando as pessoas olham, quando chega ao outro, a gente já foi. A gente nem está aqui mais para nós. Então, eu cheguei no limite de que eu não tinha, aí eu comecei a resgatar. O horário do meu banho, o horário da atividade. Então, quando eu tenho 1 hora de leitura todos os dias, eu tenho 40 minutos de atividade física diária, eu não abro mão, eu corro, eu faço atividades, mas foi uma escolha radical. Não é fácil. Eu vou dizer assim, é o mundo das maravilhas. Não é simples. Se não tiver uma disciplina muito grande para você amarrar muito as suas agendas, você não consegue fazer. Eu também, se você acolher a mim mesma, quando eu preciso fazer, por exemplo, eu hoje só tenho 20 minutos de atividade, então eu prefiro correr, que é mais rápido, do que ir para academia, que é 45 minutos. Então, faço essas negociações, mas aí eu estou chamando a atenção para que, do ponto de vista, né, espiritual, quando você falou, né, a gente tem as diversas dimensões, né, a biopsicossocial, emocional, espiritual, eu faço leitura para cada um com a sua fé, com a sua espiritualidade, né, aquilo que você acredita, aquilo que é importante para você, a sua conexão com aquilo que você acredita, o seu sagrado, pare e pense a respeito. Eu organizo para ter uma meditação, e ainda assim, para fazer gestão de estresse, por exemplo, não é simples. Eu tenho que, às vezes, fazer uso de beta-bloqueador, porque a pressão dispara. Então, eu acho que é um esforço de todos nós, a começar por nós, mas o processo também da gente ir se respeitando e se acolhendo no nosso cotidiano é muito importante. Às vezes a pessoa não externa, e aí talvez a gente precise aplicar o nosso olhar para quem está do nosso lado. E dizer assim, poxa, estou percebendo que você hoje está mais cansado, estou percebendo que hoje você não está legal, está tudo bem, às vezes a pessoa não quer falar, mas a gente também ter esse olhar sensível no cotidiano, das unidades, do ambiente da gestão. Eu falo assim, eu fui da ponta há muito tempo e fui ponta e gestão, e a gestão não é tarefa fácil, a gente é exaurido de responsabilidades. Então, o apelo, aí eu vou já quase no apelo, é que se a gente não parar, e quando fala de desacelerar, a gente fala assim, é fácil, mas quem é da saúde não é tão fácil assim. Mas é necessário. O desacelerar, às vezes, é para sobreviver. E, por fim, tem um amigo meu que ele fala assim sobre o conceito de vida simples. Às vezes é necessário a gente voltar aos princípios da simplicidade, daquilo que produz felicidade, que é muito mais do que consumir, de estar em todos os aspectos, todos os lugares. Hoje eu digo não. Quando alguém me chama para um compromisso e eu não posso ir, eu falo, meu amor, infelizmente eu não posso ir. E fico feliz. Antes eu ficava toda, ai meu Deus, eu vou furar com a pessoa. Não. Hoje eu estou resolvida nisso. Posso cabe na agenda, está tudo bem. Se não cabe na agenda, eu preciso dormir, eu vou lá e durmo, e ponto. Bem pouco, eu durmo 6 horas por noite. Mas para mim é o horário que eu consigo colocar na agenda. É isso. Obrigada. Obrigada, Ivana. Eu vou passar agora a palavra para a Carminha, porque Carminha também é uma referência, né? Faz terapia, cuida das pessoas, então pode fazer uma contribuição? Falar um pouco da minha vida, né? A minha vida mudou quando eu aprendi a respirar. Então, acho que qualquer processo de autoconhecimento, ela deve partir, né? Como você trouxe tão bonito, Lícia, a questão do corpo, né? Então, a gente está sempre preocupada em estar ouvindo o outro, cuidando do outro, mas a gente perdeu essa possibilidade de se contactar com o seu próprio corpo, né? E ouvir o corpo, e falar com o corpo, e respirar através do corpo, e entender que estamos vivos a partir do corpo, que o corpo
é uma benesse dada, divina, mas também é um limite, né? A gente sabe que é o grande limite que a gente vai passar aí na nossa travessia, a vida, a morte, é o corpo, é o que nos mantém no aqui e agora. Então, para mim, a respiração veio como primeiro caminho, depois seguido de uma meditação diária, e tentativa sempre de buscar tudo que eu faço ser de forma ritualística. Mulheres Então, que passaram anos. as meninas me conhecem muito bem. Ah, vamos tomar um cafezinho? Eu disse, então deixa tudo, vamos fazer o ritual do café. E a gente senta na mesa para tomar café, ou a gente chega e o pessoal vem essa dimensão do trabalho. Não, vamos sentar, então vamos sentar na mesa, vamos sentar todo mundo na mesa para conversar. Então, assim, eu acho que isso para mim funcionou bem, né? Transformar minha vida, sempre que possível, num ritual, não perder a chance de estar com o outro, de estar com pessoas. E recentemente eu fui para um congresso que a gente foi discutir o que é vida, né, e o que é saúde. E com várias conceituações, aí chegou-se na frase que saúde é felicidade. E que a gente tem que estar sempre buscando algo que nos faz feliz. Eu acho que essa é uma grande receita para se estar bem consigo mesma, né? E se a gente não está bem consigo mesmo, não dá para cuidar do outro. E isso eu acho que é um grande desafio de nós que trabalhamos com gestão e que trabalhamos na assistência. É um desafio sempre, né, presente. E aí, ao mesmo tempo, Lícia, eu encerro a minha fala da provocação de Neide, dizendo que eu estou muito feliz no lugar que eu estou hoje na Cogedes e na Diplan. Tá? A gente tem uma equipe muito qualificada, uma equipe muito amorosa, sabe? A gente percebe isso nas pessoas, na forma de tratar o outro, né? Até nas dificuldades, nos obstáculos que a gente vem enfrentando, mas tem sido para mim um momento muito importante na minha vida. E eu acredito nisso. Eu acredito que a gente possa realmente trazer práticas alternativas, práticas mais transpessoais, para a gente estar implementando nas unidades, que a gente vai aos pouquinhos semeando isso e contaminando as pessoas nessa perspectiva. Eu acho que Lícia realmente abrilhantou a tarde de hoje, porque a gente vivencia isso mesmo no dia a dia, né? As situações que você trouxe como exemplo, os questionamentos que você fez, né? Que a gente segue essa lógica, né? Essa lógica capitalista, essa lógica de desempenho sempre o melhor possível. Não sei por que quem botou na cabeça da gente que a gente tem que ser o melhor. Eu não sei de onde que tirou isso, de que a gente tem que ser a boazinha, a mais inteligente, a mais bonita. Isso não existe. Nós não somos esse ser. Esse ser nós não somos. Quem colocou isso, não sei. Vamos tirar isso daí. Então, vamos desmistificar esses conceitos, né? Nós somos seres humanos, estamos para dar o que temos de melhor. E no trabalho tem que ser isso mesmo. Cada um contribui com o que sabe melhor, com o que pode fazer melhor. E eu acredito nisso, sabe, Alice? Eu acredito que a gente possa. E eu acredito também que a gente possa fazer isso em Camaçari. Camaçari está começando uma gestão nova, uma gestão que eu percebo que tem muito empenho, uma gestão com pessoas extremamente qualificadas. Olha aí a nossa subsecretária presente aí todo momento das lives, ativamente, né? E a gente vai conseguir, todas nós temos mais mulheres do que homens, vou falar nós mulheres, não é? A saúde pública desse município. Eu creio nisso, sabe, Lícia? E aí agradeço, gratidão, gratidão, gratidão. Com certeza. Paula, já consegue colocar o vídeo? Pronto. Obrigada. Obrigada pelas contribuições. Pronto. Obrigada, Carminha. E assim, até sobre o vídeo que a gente vai colocar agora, lembrando que no caso da mulher, nessa sobrecarga, essa divisão, ela é potencializada, porque o homem ele foca muito na carreira dele, né? E
E assim, ele separa muito a vida pessoal da profissional, e a gente tenta, né, equilibrar, fazer um jogo de pratos aí com tudo. O vídeo que a gente vai falar um pouco disso que a Lícia compartilhou, né, e falando um pouco também do que você falou, Carminha, que no setor de trabalho a gente tem que sempre buscar equilíbrio entre o processo e as pessoas, né? Tem perfis de pessoas que lidam melhor somente com o processo, tem gente que valoriza apenas as pessoas, e tem que ter um equilíbrio para que o trabalho não seja comprometido, mas também a pessoa que desenvolve o trabalho também não seja comprometida. E assim, graças a Deus, no setor que a gente trabalha, pelo menos eu sinto que há muito esse equilíbrio, né? Parabenizando também, Vana, você e a gente, né, daqui, porque eu acho que a gente consegue fazer muito isso também. Vou compartilhar o vídeo agora, tá? Compartilhar aqui a tela. Calma aí. Vou compartilhar minha tela. Aqui. Compartilhar minha tela. Aqui. Vídeo. Tela inteira. Acho que já está compartilhando com vocês aí. Mulheres que passaram anos na correria, agora precisam ensinar o seu corpo e a sua mente a desacelerar. A paz também precisa ser treinada. Depois de anos acordando no susto com o despertador, correndo para dar conta de tudo, pulando refeições, vivendo entre tarefas, listas, reuniões e obrigações, seu corpo se acostuma com o caos. E quando enfim o ritmo desacelera, vem o incômodo. A mente inquieta, o coração disparado sem motivo, a sensação de que tem algo errado em não estar fazendo nada. Mulheres que passaram a vida na correria não sabem simplesmente parar. O corpo estranha o silêncio, a alma estranha o descanso. É como se a gente tivesse desaprendido a viver sem estar em alerta, sem estar no controle, sem estar disponível para todo mundo o tempo inteiro. Você senta para ler um livro e já pensa nas louças. Deita para descansar e sente culpa. Tira um dia só seu e a mente já grita. Você está atrasada, improdutiva, preguiçosa. A verdade é que quando a correria vira um vício, a paz parece ameaça. Porque a paz exige entrega. E a gente foi ensinada a se afirmar pelo que faz, e não pelo que é. Mas o corpo começa a cobrar. A mente já não dá conta. A leveza virou um sonho distante. E o que antes era rotina, hoje é excesso. O que antes era força, agora é exaustão. É nesse momento que vem o chamado. Reorganizar. Desacelerar não é desistir. É finalmente aprender a cuidar de si sem culpa. É entender que você não nasceu para estar esgotada, sobrecarregada e sempre cansada. A paz também precisa ser treinada. É um novo idioma que o seu corpo ainda está aprendendo a falar. É um novo ritmo que a sua alma está buscando acompanhar. É uma nova forma de viver. Mais leve, mais consciente, mais presente. Porque, no fundo, a vida sempre esteve aí. Mas você estava ocupada demais para sentir. A paz não vem de fora. Ela é construída, cultivada, praticada. E pode levar tempo até que ela pareça natural de novo. Mas ela vai chegar. E quando chegar, você vai se perguntar como aguentou tanto tempo sem ela. Ok. Ok. Talvez aí tenha a resposta para a pergunta de Neide. Não, os italianos, né, eles têm uma expressão que eles falam dolce far niente, né? Muitas vezes ter um doce e não fazer nada de maneira doce, de maneira leve, não fazer nada, né? Cochilar, descansar, brincar com o cachorro, que seja, Sim. né? Não se cobrar para ser produtiva, né? Simplesmente Sim. deixar, não fazer nada, né? Esvaziar nada. Exatamente. Eu fui fazer as contas e eu comecei na pandemia. Eu separo um dia, no final de semana, e eu não faço nada, assim, ou eu vou passear, ou eu vou estar em contato com as pessoas que eu amo, que eu gosto, que eu quero.
é algo, um momento de descanso, de repouso. E dá para fazer, cabe. A gente vai encontrando outros horários para fazer as nossas coisas, como Ivana encontrou. A gente precisa se colocar na agenda, porque perceba, a gente não está lá. Então, eu encerro aqui a minha fala dizendo que cuidar da gente não pode ser separado, cuidar do outro não pode ser separado. O cuidado conosco, do nosso cuidado. Tá certo? Porque senão é alienação. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada pela companhia aqui. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo projeto Semente, que nos traz a esperança de dias melhores. Essa semeadura do autocuidado, do cuidado com o trabalhador. Gratidão também, meninas, por essa iniciativa e parabéns, tá? Muito obrigada. Tá sem áudio, Paula. Tá sem áudio. Obrigada, Alicia, você é maravilhosa sempre, né? A gente é parceiro de Alicia de outros projetos. Ela fez em outro momento aqui um curso para a gente de prevenção ao suicídio de crianças e adolescentes muito bom para a rede toda. Então, assim, sempre a participação dela é muito impactante, né? Eu agradeço de coração. Então, eu passo a palavra para a Neide agora também. Eu queria saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação. Ionara, você se viu na lista ali? Quer falar alguma coisa? Você está chegando, cheguei bem na hora. A internet caiu, aí eu tive que me reconectar novamente. Então, meninas, assim, agradecer, né? A palestra, a live está sendo maravilhosa. Eu precisava dessa live hoje, né? Porque, assim, eu me vi muito em cada fala aqui de vocês, né? E principalmente nesse vídeo colocado agora. Eu passei uma fase aí que estava bem complicada, ainda estou tentando me ajustar. Mas eu estou tentando fazer mais ou menos o que Ivana já vem fazendo há mais tempo, né? Me priorizar, aprender a dizer não quando eu não posso dizer sim, né? Mas a gente insiste nisso. Acho que a gente tem uma carga assim tão puxada, porque somos ensinadas a isso desde pequena, essa é a verdade, né? A gente tem essa cultura de que tudo a gente tem que dar conta, que a mulher tem que ser aquela coisa assim de pau para toda hora, né? E a gente acaba se esquecendo de se amar, de se priorizar, né? Eu, desde o ano passado, acho que depois da pandemia, as pessoas... Acho que ninguém está mais como era antes, essa é a verdade. Depois da pandemia, a gente teve que se reinventar, né? E eu, principalmente, tive que mudar muita coisa também em relação a isso, para que eu não adoecesse mentalmente, né? Com essa carga também de ter que tudo ser sempre a mulher para cuidar. É casa, é marido, é filhos, e aí você vem aí agora também com a questão do trabalho. E no meu caso, eram 2 associações para tomar conta de mais de 500 agentes, e aí passei a ser presidente de um conselho de saúde, e aí foi onde pesou mais para mim, porque aí eu tinha que ouvir também a população muito mais do que o que eu já ouvia. E aí eu queria dar conta de tudo, e às vezes me frustrava, me sentia decepcionada por não conseguir, né, ajudar da forma que eu achava que deveria, né, porque muita coisa não está nas mãos da gente, não está na mão de nós servidores, nós trabalhadores da saúde, e a gente tem que começar a trabalhar e entender isso. E enquanto eu estava como presidente do conselho, eu senti bastante esse peso em mim, e eu tive que me reconectar. E esse ano eu estou sentindo o peso disso, porque foram coisas que foram guardadas ao longo do tempo, né? E a gente só consegue ver quando você começa a sentir isso na parte física, não é só do mental. Do mental você vai achando que está suportando, que você vai aguentar. Mas quando começa a sentir fisicamente, como eu comecei do final do ano passado para cá, isso agora começou a pesar bastante para mim. E aí eu tive que começar a fazer isso, a deixar o celular desconectado, né? Porque eram pessoas que chamam você 10, 11, 12 horas da noite, né? Pedindo para você ajudar de alguma forma, para você tentar resolver uma situação na questão de saúde, por exemplo, e você não consegue dar conta porque justamente tem coisas que não é da nossa ossada, né?
Então, eu tive que começar a fazer isso, viu, Ivana? Tive que começar a me desconectar dessa forma. Está sendo complicado e difícil, porque realmente a gente precisa ter que ser muito persistente e a gente precisa também de ajuda, né, externa, que às vezes a gente não consegue expressar ou não consegue ir até as pessoas que podem lhe ajudar, porque você acha que não é necessário, né? Mas eu estou no caminho, estou tentando, viu? Então, assim, agradecer muito, gratidão mesmo, porque eu precisava dessa live hoje e que a gente possa ter mais, né? Para a gente poder se conectar e, assim, a mente do servidor, do trabalhador da saúde saudável, a gente consegue agora realmente trabalhar melhor, mas priorizando sempre a nossa saúde também, viu? Gratidão, meninas. Obrigada mesmo. Ah, que ótimo, parabéns pela fala. Márcia Cosme está aqui, quer falar alguma coisa? Liliane, Nath, algumas pessoas que estão aqui presentes, Rosângela, Vivian, querem fazer alguma contribuição? Não? Para que tá me chamando, Neide? Estou provocando um pouquinho. Eu estava só escutando, deixei aqui Carlene, botei aqui para ela escutar, e eu só ali comentando coisa, é questão de gênero, oi, não sei o quê, é cultura machista, papapá, né? Mas eu escutei tudo aí, Lícia, meus parabéns, né? Então, assim, eu não tinha dúvida da sua contribuição, né, nessa temática. Parabenizar o COGETS e a diretoria pelos investimentos que têm sido feitos, né, a respeito da discussão de saúde do trabalhador, demorou, né? Então, eu desejo que vocês possam investir mais e mais, né? Eu acho que não só em discussões, né, do ponto de vista do repertório que a gente precisa alimentar, que foi o que Lícia trouxe aí. Eu não vi muito vídeo, porque eu estava ali do outro lado sentada, mas a gente precisa, sim, Lícia, mudar o repertório, né? Eu acho que isso é a médio e longo prazo, mas esse começo já faz todo sentido, né? A gente é tomada pela cultura machista, sem sombra de dúvidas, né? E desconectar da cultura é mudar repertório, é tomar conta da gente, né? E aí eu sei que para quem tem filhos, né? Eu falo assim, eu não tenho inveja de quem tem filho, né? Não tenho nenhuma agonia, porque não é sobrecarga, mas é mais uma exigência que a sociedade faz a respeito desse lugar. E por conta disso, nós mulheres vivemos nessa repercussão de responder a essa sociedade, como Lícia trouxe, essa performance. E é a performance desde lá de pequenininha, né, de ver mamãe, de ver isso e tal. Então, eu tive a sorte de ter um pai extremamente trabalhador. Né, trabalhador, chegava em casa reclamando porque eu trabalho demais, porque vocês não fazem nada, né? E manhã tomava conta de todo mundo, eu tinha ódio disso. Pense que eu tinha ódio dele, era, né? E aí desqualificava a manhinha, né? Olha, 5 meninos, ela tomava conta dos 5, deixava tudo pronto para ele, a comida na mesa, ele não tirava um prato da mesa, minha gente, sabe? Ele não tirava um prato na mesa, não limpava nada e ainda reclamava dela, ainda isso e aquilo. Então, para mim, isso foi um aprendizado, porque à medida que eu fui ganhando consciência, eu fui dizendo que isso para mim eu não queria, né? Tomar conta de casa de menina, amanhã é libriana. Quem é libriano sabe, é tudo arrumadinho, toda semana tem que botar as coisas no lugar, todo sábado, eu morria de ódio disso. Toda sexta tinha que ir lá ali no Parque Verde, Ivana, catar uma flor para poder botar em cima da mesa, encerar a casa. Pensa que eu tinha ódio. Eita, que eu tinha ódio de manhã demais disso, né?
Então, foi um aprendizado fantástico, né? Porque quando ela chega na minha casa, ela bota o dedo em tudo e diz assim, e por que não faz isso? É por que não faz aquilo? Isso é porque aqui é diferente, aqui é Fernando quem faz tudo, eu não faço aqui nada, eu não... Né? E quando ele não faz, ele diz, ô menino, não limpou o banheiro ainda, por quê? Aí e quando ele limpa o banheiro, ele faz assim, você nem notou que eu limpei o banheiro? Eu disse, ô menino, desculpe que eu não limpei o banheiro, entende? Então, assim, porque o que eu tinha ódio, eu aprendi, foi um aprendizado para mim, para eu poder fazer um outro modo na minha existência, né? E não é fácil, porque eu também quero ser aceita pelos outros, né? Eu também sou, como eu fui criada na cultura machista, a gente fica querendo ser aceita. Eu também aprendi isso. E uma das nossas grandes dificuldades é exatamente isso, né? Somos cuidadoras. Eu aprendi com minha mãe também ser cuidadora. Eu não tenho filho, mas cuido de outras pessoas. Hoje eu cuido dos meus pais, hoje eu cuido isso e aquilo. E para largar o cuidado é difícil, né? Porque só eu sei fazer, porque eu estudei, porque eu sou profissional de saúde, quero me amostrar, porque eu sei, porque, né? E vem os irmãos, faça isso, né? E até um tempo eu fazia, hoje eu não faço mais, não. Hoje a gente divide tarefa, né? Não, porque pai, quando o pai adoeceu, eu fiquei quantos dias dentro do hospital geral? Porque eu achava que os meus irmãos não podiam fazer isso, gente. Né? Porque é profissional de saúde. Então, a gente é tomado por esse repertório individual, e Lícia trouxe a possibilidade coletiva, né? Da gente estar se organizando coletivamente para modificar, né, esse repertório, esse fazer. Né? Então, eu também agradeço, parabenizo, e acho assim que vocês estão brilhantes pela pauta, né? Já acabou a pauta, né? Hoje era o último dia, mas vai ter mais calendário, né? Vai ter mais calendário da gente convidar mais gente para que a gente possa mudar esse repertório e ofertar, né? Criar coletivos, é a minha sugestão, criar coletivos de cuidado umas com as outras, né? Porque nós somos a maioria, né? Nós somos a maioria, e se a gente faz isso, vai repercutir de outro modo para quem vem depois de nós, né? Porque tem um bocado de nós que está fazendo aí o processo de saída, né? Então, não só as FICs, né? Mas eu penso que é a luta de mudar repertório, né? Mudar padrões, exatamente. Para mim é isso, mudar um padrão desse lugar que a gente ocupa. E os adoecimentos, ele vem exatamente em função disso, né? Tem as exigências, né? Ivana trouxe aí, né? Quem está na gestão não tem hora, e tem que fazer, tem que responder, que tem não sei o quê, o trabalhador que está lá na ponta, também as demandas são enormes, né? Depois da pandemia, Ilícia sabe, né? Acolhimento aberto, todo dia chega nova gente, mais demandas, equipe pequena, um grupo pequeno, e aí a gestão vem aqui, a Márcia Cosa, minha gente, bora aí, minha gente, vamos atender, me ajude aí, atenda fulano, né? Uma tal de Márcia Cosa me fica aí perturbando o juízo do povo, né? Né? Como é que a gente faz para modificar, né? Porque é um processo sistêmico, né? O capital está aí, como é que a gente se reestrutura para dar conta entre nós, né? Que o sistema público é nosso, né? Entre nós, né? Nós não somos do capital privado, nós somos do sistema público. Entre nós, como é que a gente se organiza para criar novos modos. Eu acho que esse é um ponto para a gente discutir. Novos modos de processo de trabalho, sem prejudicar a vida do usuário, né? Porque assim a gente vive uma população extremamente adoecida, né? Isso repercute, a gente precisa estar aqui para cuidar, a gente é sistema público,
Como é que a gente cria novos modos de trabalho sem que isso prejudique ou retire o cuidado da vida do usuário. Estou sempre pautando o usuário nas nossas rodas, né? Porque, na maioria das vezes, eles não têm ninguém que fale por eles, né? E a tendência é a gente retirar, né? Então, assim, como é que a gente faz isso? Como é que a gente constrói, incluindo o usuário, né? Nesse processo, já que o capital ele tem estropiado a vida de todo mundo, né? Então, pensar a forma desses coletivos, né? Como é que... Eu sei que é pano para manga, mas vamos lá, eu sigo à disposição. Muito obrigada aí, viu? Obrigada, Massinha. Então, vou pedir para todo mundo abrir a tela agora para a gente tirar a nossa foto final, né? E encerrar, né, a nossa palestra de hoje, que foi maravilhosa. E agradecer mais uma vez, agradecer a presença de todos que ficaram com a gente até agora, que assistiram a palestra hoje. Então, vamos lá para a nossa foto. Todo mundo abrindo a câmera. Agora, antes disso, Paula, dá um spoiler sobre o projeto Sementes. Sim, vamos falar um pouquinho sobre o projeto Sementes, né? A gente, inicialmente, temos esse projeto Sementes, que está dentro do Boas Práticas, né, de Saúde, da Gestão do Trabalho, e ele está dentro também do Cuidando do Cuidador, né? Então, a gente promover o autocuidado, já que o trabalhador, ele passa 8 horas na unidade de saúde. Então, como ele pode, né, dentro do estresse que ele vive diariamente, dentro dessa vivência de 8 horas, como ele pode se cuidar? Então, a gente começou pelos temas de saúde mental. É um projeto que a gente pensou ele inicialmente trimestralmente nas unidades, né? E abrange não só a saúde mental, como também a alimentação saudável, meditação guiada, práticas de alongamento. É um projeto que a gente quer executar agora em 2026. E aí, menina, prática de alongamento. É isso, a gente tem também um projeto Sementes, né, de capacitação da gestão, que é um projeto menor, né, para apoiadores, gerentes, para como eles também podem aprender a mediar conflitos, né, aí já seria uma outra linha, mas assim, o da unidade, que é para as equipes de saúde como um todo, seria 3 meses. Então, ele tem também não só essa parte de saúde mental, como o Lícia citou, de mindfulness, meditação guiada, respiração consciente, como também outras práticas, como eu falei, alimentação saudável, como montar uma marmita saudável, como você se alongar nesse ambiente, praticar talvez exercícios leves, de unidade. Então, a gente tem todo esse projeto, e talvez, muito provavelmente, na verdade, sejam os próximos temas das palestras. Né? A gente começou com saúde mental porque é visível, né? Eu acho que a maior queixa, né, a gente tem um trabalho de mestrado, que foi o próprio trabalho de médico, um levantamento que foi feito pela questão de humanização, que a questão da saúde mental hoje é um grande sofrimento, né, do trabalhador da saúde, por conta de diversos fatores. Então, a gente começou por esses temas, né, extremamente pertinentes, porque era muito relevante mesmo, mas o projeto Sementes, ele implica isso. Então, a gente quer continuar dando seguimento das palestras e depois das práticas mesmo na própria prática. Como é que chama esse projeto Sementes? Projeto Sementes, porque depois a gente quer montar núcleos, né, que a gente chama de sementes de autocuidado nas unidades. Por isso que ele é Sementes, que depois de a gente fazer todo esse ciclo, né, de palestras, a gente quer aproveitar a própria reunião de equipe, a gente quer deixar um núcleo de autocuidado na própria unidade, para que as pessoas continuem essas práticas, né, na própria unidade. Por isso que o nome é Sementes, que é plantar sementes. Romântico. Então, vamos para a foto, Paulinha. Vamos lá, todo mundo abrindo a câmera, vou preparar aqui a captura de tela. Deixa só eu fechar aqui. Abrir mais, todo mundo abrindo a câmera aqui. Vamos lá, galera. 1, 2, 3. E foi. Salva. Gente, um abraço e agradeço a todos. A gente vai estar encerrando agora a reunião oficialmente, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Ok, obrigada, menina. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Principalmente. Obrigada. Esperar que todo mundo sair, para me sair por último. Terminou a gravação? Deixa eu parar de gravar. Terminar. Parei a gravação.